Como eu tomo café, o barulho, ó. O japonês. Olá, cafeinados desse Japão, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer aqui um café que é um blend de Brasil com Guatemala na prensa francesa, olha só. A prensa francesa você coloca o pó de café, a água quente, espera por alguns minutinhos e depois é só apertar esse filtro aqui. Eu fiz aqui um blend de Brasil com Guatemala, eu não sei especificar qual é a espécie, mas as duas são arábicas. Nós temos aqui uma cafeteria aqui pertinho, de um japonês, que ele torra o café pra gente, então eu pedi pra ele fazer umas torras específicas nesses dois cafés e fazer essa mistura com uma moagem mais grossa pra gente poder usar na prensa francesa, que aí consigo fazer essa filtragem aqui, deixa eu até tirar aqui o filtro pra vocês verem, fazer essa filtragem aqui, que é um pouquinho maior do que um filtro normal, né? Então, tem que ser uma moagem mais grossa, porque senão o pó do café acaba passando. E eu acho que já passou aqui o tempinho. Eu aperto ele aqui, ó, e ele joga o café tudo aqui pra baixo. Olha que delícia. E o legal desse tipo de extração, é que fica uma gordurinha aqui em cima, tá? Então, como ele não é um filtro de papel ou de pano, a gordurinha ali do café, ele fica boiando aqui na superfície. Os óleos são óleos completamente essenciais, então ele tem uma concentração alta de aroma de café. E no caso desse blend, dessa mistura de cafés da Guatemala com o Brasil, ele torna o café bem equilibrado, com notas de cereais, ele é bem docinha, até porque é um café de qualidade, né? Bem fresquinho. E o ideal é que você faça a moagem na hora, só que nesse caso aqui a gente ainda não comprou o moedor aqui pro escritório, então a gente tá fazendo, já tá pedindo para ele moer, mas aí na hora de guardar o café, é legal você guardar sempre bem fechadinho, num pacotinho hermético ali, e de preferência deixar ele sem contato com luz, com ar, para poder manter o frescor do café por mais tempo, né? E hoje já preparei esse café para chamar um convidado muito especial. Bom, hoje eu trouxe aqui o Roberto Kishi, que é um professor de inglês aqui no Japão. Ele é formado como tradutor e intérprete em inglês-português pela Universidade 9 de Julho de 2016. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Pan, tudo bem? Quanto tempo? Muito feliz de poder falar com você. E vamos lá, qual que é o papo de hoje? Porque hoje é surpresa, né? Eu tô primeiro, aqui... Você fez café? Você tá com a sua xícara de café? Porque isso aqui é um bate-papo de... é verdade. Café, um café aí. Eu tenho que pegar meu café. Eu fiz café, eu lembrei, mas ainda não peguei. Eu espero, vou pegar. Você espera? Uhum. Só um segundo, gente. Deixa eu cobertinho aqui. Tinha que tomar um café, né? Logo de manhã, tá friozinho. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Deixa eu ver seu café aí. Que café é esse, Tem que Roberto? fazer o check. Esse aqui, eu tomo um café brasileiro, né? Perfeito. Eu gosto pilão. De vez em quando eu pego aqueles 3 corações que eu te falei, né? Eu gosto muito. Uhum. E Clássico. é o nosso companheiro do dia a dia. É o classicão, né? Aquele café que tem aquele gostinho de casa mesmo, né? Com certeza. Lembranças. É que como aqui no Japão tem muitos tipos, assim, eu gosto de ficar experimentando vários tipos, assim, mas não tem como, né? Esses cafés aí bem tradicionais no Brasil dá um gostinho de saudade aí, de nostalgia. É verdade. É igual o pãozinho na chapa. Nossa, nem me fala. Ô, Roberto, fala um pouquinho sobre a sua formação, me conta um pouquinho como foi sua experiência no Brasil antes de vir pra cá. Bom, minha formação... para mim foi um sonho, assim, para algumas pessoas é algo super normal, né, uma graduação e tal, mas eu nunca, eu não tinha essa, como que eu posso falar, não sentia que um dia eu ia me formar, eu achava isso algo muito sobrenatural, apesar de ser algo super natural, né? Uhum. Então,
para mim foi um sonho, eu amava, assim, tipo, foi algo muito bacana mesmo. E eu me senti, assim, descobrindo o mundo. Foi quando, né, eu comecei, depois, assim, digamos, depois de velho, né? Porque a grande maioria, ela sai do ensino médio e já entra na faculdade. Eu não, só fui lá pros 25 anos, 26, né? Quase 26. E mesmo assim, eu me senti, assim, uma criança saindo da jaula, né? Porque, nossa, aí que você vai conhecer muita coisa, né? Desde lá da Grécia e tal. E tudo vem de lá, né? Tudo que você vai estudar vai começar lá, não tem jeito. Né? Então, para mim foi incrível, foi muito bom. E é um curso muito prático, então a gente, logo no primeiro semestre, acho que foi no primeiro semestre, a gente já participou de uma convenção internacional, na qual a gente tinha que foi como se fosse um trabalho voluntário, a gente ficava nos corredores, perto do palco, tudo. Como haviam muitos estrangeiros, então a gente fazia essa intermediação, orientar e tal, e traduzir. Então, o curso todo a gente tem muita prática de interpretação, prática de tradução, técnicas de interpretação e tradução, é muito bacana. Né? Então, minha formação foi algo, assim, chocante para mim, mudou completamente minha vida. É isso aí. Por que o inglês? Por que o inglês? Bom, há muito, muito tempo, né, quando eu recebi o convite de vir para o Japão, né, eu era muito pequenininho, tinha o quê? 15 anos. E aí, meu pai, né, ele falou, olha, estuda japonês porque vou levar vocês pro Japão, né? E aí foi quando eu comecei a estudar e eu percebi que eu tinha facilidade para aprender idiomas, né? E aí, com o decorrer do tempo, eu percebi que as coisas com as quais a gente tem facilidade é melhor para você trabalhar e naturalmente desperta aquele interesse. Porque, né, se você está aprendendo com facilidade é porque você tem um interesse naquela área, né? E aí, eu fui para outras áreas, trabalhei com muitas coisas, tal, mas idiomas sempre foi algo que eu percebi que eu tinha um pouco mais de facilidade, que eu me sentia bem, né? Eu tinha aquela curiosidade é tudo, né? Então, tinha aquela curiosidade de conhecer culturas novas, sabe? Eu sempre ficava assistindo filmes estranhos, querendo, sabe, descobrir. E aí o idioma era algo que eu sentia que ia como que eu posso falar? Me libertar em relação a todo esse conhecimento externo, coisas diferentes, né? Eu sempre fui muito curioso nesse sentido. E o inglês, ele é a maior ferramenta, né? No caso, se você quer realmente conhecer culturas diferentes, você tendo inglês, qualquer lugar do mundo que você for, você consegue, né, absorver informações, né? Não, no Brasil, acho que é algo ainda que os brasileiros ainda estão relutantes, né, para colocar o inglês assim como algo padrão, né? Todo mundo tem que ter o inglês, assim, né? Ainda não chegou ao perfil, assim, internacional, mas eu acho que logo, logo os brasileiros vão ter essa consciência, né? Que a gente precisa ter o inglês ali, todo mundo, né? Pelo menos o inglês, né? Você, como especialista, assim, na área, você acha que tem mais brasileiros que falam inglês ou japoneses que falam inglês, assim? Como é que você enxerga isso? Bom, apesar dos japoneses serem uma nação, né? Com interesse muito grande no empreendedorismo que a gente fala, que é no capitalismo, que tem muito a ver com os Estados Unidos, por ser um idioma oriental, eu acho que tem um gap muito grande, tem uma distância muito grande. Então, para a gente, né, para os brasileiros, como nós temos esse idioma ocidental, então fica muito mais próximo. Então, eu posso dizer que né, é muito semelhante o português do inglês, a gente usa o mesmo sistema de escrita, e aí isso facilita, né, a gente ter um pouco mais do domínio do idioma do inglês, né, até sem estudar tanto a gente consegue. Fora isso, tem a cultura que ela é introduzida na nossa raiz desde pequeno, então 95% dos desenhos que eu assisti na minha infância vinha de lá, né, então alguns programas, Eu, a Patroa as Crianças, o Cris,
né, Um Maluco no Pedaço. Então, tipo, a gente tem muito da cultura americana também. Então, isso também influencia bastante. Uhum. Séries, filmes, músicas, né? A gente tem muito essa influência americana, verdade. Com certeza. Em relação ao Japão, assim, você falou que veio com 15 anos, é isso? Então, com 15 anos eu comecei a estudar japonês. Ah, tá. Uhum. Aí eu terminei a escola. No dia que eu fiz 18 anos, eu tava dentro do avião, vindo pro Japão. Caramba! E você tá aqui desde então? Aí eu fiquei 3 anos direto. Uhum. Aí voltei com 21, né, pro Brasil. E aí eu fiquei 8 anos e meio, mais ou menos, no Brasil. Uhum. Então, essa é a segunda vez, né? Agora eu tenho 4 anos e 6 meses, mais ou menos. 4 anos e 6 meses. Então, e você trabalhou em o que, assim, aqui no Japão? Tanto na primeira vez como até agora, assim. Então, eu trabalhei, eu acho que eu só não limpei casco de navio. Eu trabalhei com muita coisa aqui, porque eu cheguei, né, meu pai super preocupado, então ele colocou a gente num serviço bem tranquilo, leve, um horário muito bom também, tipo, vai das 9 às 5, sabe, aquele horário só Hirukin. Ah, então é fábrica. Gente, Hirukin, pra quem não sabe, é trabalho diurno, tá? Aí, isso na Sony, então era, sabe, tinha bastante brasileiro, tinha mercado brasileiro, era tudo muito fácil, mais tranquilo. Só que na Sony o valor a hora não era tão alto, né? Mas era até que bom. Mas tudo isso é na indústria? Isso. Então eu trabalhei com eletrônicos, celular, câmeras, filmadoras. Na Kayaba eu trabalhei com amortecedor de moto. Trabalhei na área alimentícia, trabalhei para Lawson, Bentô. Trabalhei com bastante coisa. Porque assim, no último ano deu aquela crise de 2008, né? Então era uma loucura. Tinha trampo que eu entrava assim, passava um mês, a empreiteira falia, aí sumia, aí a gente tinha que entregar os apartamentos, aí a gente mudava, aí passava 2 semanas, eles substituíam a gente por chinês. Então, tipo, eu vivia de um trampo para outro. No último ano eu fiquei, acho que eu fui desligado acho que umas 6 vezes, né? Porque foi uma crise muito grande, muito grande. Mas e assim, agora você é dono de uma escola de idiomas, como é que aconteceu essa transição de trabalhador de indústria, aquele trabalho, aquele emprego super tradicional entre os brasileiros aqui, para ser dono de uma escola de idiomas? Como é que foi isso? Quais foram os desafios? Como é que você foi se preparando? Eu sempre tive essa ideia, igual eu estava te falando, né? Eu estava sempre em descoberta qual que era a minha profissão, o que eu ia fazer e tal. O idiomas eu nunca deixei distante de mim, porque eu sempre senti que eu tinha uma afinidade. Então, nesse período eu ficava estudando japonês, eu estudei bastante japonês. Apesar de não ter estudado em escola aqui, eu cheguei a ficar bem influente, assim, né? Aí, quando eu voltei pro Brasil, aí lá já não usava japonês. Então eu comecei a estudar inglês em escolas particulares, né? Então eu conheci Wizard, CCAA e tal. E aí foi quando eu falei, agora eu vou entrar numa faculdade da minha área, né? A área que eu gosto. E foi quando eu fui fazer essa faculdade de tradução e interpretação, né? E aí você veio aqui para o Japão, trabalhou na indústria, e é justamente aí que eu quero saber, porque você era ou era Haken ou era Kikan, e aí você estava num emprego ali que você estava ganhando o seu dinheiro mensal, você estava estável, bem entre aspas mesmo, mas você estava relativamente estável. Só que aí você saiu para abrir o seu próprio negócio no Japão, né? A sua própria escola de idiomas no Japão. Essa transição que eu fico curiosa de como é que foi para você, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas que seguem o Projeto Integra, eles têm um medo, às vezes eles têm esse receio de como é que eu vou fazer essa transição para a minha própria profissão, né? Porque, querendo ou não, aqui no Japão, parece até ser impossível, às vezes, poder trabalhar na sua própria área de formação. Então, essa transição dá muito medo, porque é instável de início, ainda mais sendo um próprio negócio que você assume todo o risco, né, da coisa. Então,
como é que foi você se preparar para isso? Você estava na indústria, enquanto isso você já estava ensinando, já tinha alunos para você ir aumentando? Como é que foi essa transição, assim? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, assim, eu acho que tem coisas que a gente tem que ter fé, não tem jeito, porque, assim, os empreendedores, eles falam que você trabalha duro por muitos anos para você estourar de uma noite, de um dia para o outro, né? Em inglês a gente fala overnight, né? Então, tipo, você trabalha muitos anos naquilo, você foca, né? Mas a transformação, né? A mudança de vida, ela vem, né? De uma noite, de um dia para o outro, né? Eu acho que de uma noite, isso daí é português, né? Mas em inglês é tipo, né? De uma noite pro outro dia, a sua vida muda completamente, né? Que é your life turnaround, eles falam, sua vida, né? Ela muda. Então eu tenho essa consciência que nada é fácil. Tipo assim, você tem que crer no que você sonha e você ir lá e trabalhar aos pouquinhos, né? Um passo de cada vez, tal, um palitinho de cada vez que a gente fala, mas você está sempre movendo um palitinho para que na hora que chegar a sua hora, você está todo preparado, você tem toda aquela estrutura para você conseguir assumir algo muito mais muito maior, né? Assumir uma responsabilidade muito maior, né? Então, essa transição, ela funciona dessa forma. Então, antes de eu sair da fábrica, eu cheguei a dar aula no iPlaza, que tem aqui em Randa, né? Montei turmas, conheci algumas pessoas da área, né? Conheci o ensino de idiomas do Japão. Eu fiz um ano na Ion, estudei inglês um ano lá, aqui no Japão, para ver como que era, né? Fiz aulas com professores nativos para ver se realmente tem essa coisa que eles falam que professores nativos, que é melhor e tal. Então eu conheci para ver como que era realmente, né? Qual que era o serviço que eles ofereciam, né? E eu vi o que eu senti falta durante as aulas para eu poder suprir tudo isso, né? Sendo um falante não nativo de inglês, né? Então foi um processo assim, não foi de uma hora para outra. Isso eu posso garantir, né? Então tem toda a minha formação, tem todos os meus interesses desde pequeno, tem todo o preparo, a fé que você tem que ter, né? E não é nem tanto pelo financeiro, é mais pela articulação do negócio mesmo, porque se você faz um negócio funcionar, o financeiro é de menos, né? Consequência, né? Isso, é consequência, né? Então, eu encorajo, tipo, eu não posso falar que é difícil, eu posso falar assim, que em inglês, tem um rapaz que eu sigo, né, o Jim Rohn, ele fala que é fácil. O segredo é você fazer as coisas que você consegue fazer. Então, tudo que você consegue fazer, que está a seu alcance, para você realizar aquele sonho, faça. É fácil. Por quê? Por que é fácil? Porque você faz as coisas que você consegue fazer. Então, é fácil. Só que tem um problema. É fácil você não fazer também. Tipo, tá ali e tal, depois eu faço. Né? Não, aquilo ali é só fazer isso. Depois eu faço. Então é fácil fazer, mas também é fácil não fazer, né? Então, pelo que entendi, a sequência foi assim, foi a especialização, você estudou bastante, fez vários cursos, você ficou realmente especialista na sua área, depois você fez um planejamento, fez os testes, né? Você fez o teste, erro, e você também fez uma pesquisa de mercado, né? Como é que o pessoal aqui do Japão está fazendo, como é que eles estão atuando, no que eu posso agregar que eles não, que está faltando neles. Mas uma dúvida que eu tenho muito, assim, eu já ouvi falar que entre um nativo sem didática e um não nativo com didática, é melhor com um nativo que tem a didática, que muitas vezes não é só o requisito não é só saber falar por ser um nativo, mas ter a didática para passar e ensinar isso para os alunos. Isso é certo? Como é que é? Bom, didática é tudo, né? Didática é a resposta-chave, eu diria, porque
não desmerecendo, mas tem pessoas que moraram, nasceram no lugar, né, e tem o domínio completo do idioma, mas você ter a habilidade de falar o idioma e você ter uma outra habilidade, que é ensinar aquele idioma, a gente tem que considerar que são duas coisas diferentes, né? Então, claro, uma pessoa que se preparou mais, né? Então, igual eu falei, nada é fácil. Você tem que estudar, você tem que percorrer aquele caminho. Então, por exemplo, tem que ter muita humildade de você chegar e reconhecer que você tem... eu morei 20 anos nos Estados Unidos, então eu vou ensinar inglês. Então, isso muitas vezes é deceitful, que a gente fala, é enganoso, né? Então, tenta, tipo, por mais que você tenha um ponto positivo, a gente precisa de humildade. Por exemplo, eu fui atrás para conhecer como que é o processo de aprendizagem dentro do cérebro durante o ensino de idiomas, né? Eu fui atrás para saber como que o aluno pode absorver melhor o conteúdo, né? Qual que é o processo, que horas que ele tem que estudar, o quanto que ele tem que estudar, como ele tem que estudar, tudo isso eu fui atrás para poder criar a minha didática, né? Então, a didática é algo que dá para você melhorar, dá para você aprimorar, né? Então, às vezes você fala, a pessoa nunca estudou, mas ela tem o didatismo, né? Mas e aí? Você sabe se ela foi atrás para saber? Você sabe se ela já ensinou alguma outra coisa? Né? Então, é muito difícil você encontrar alguém bom em alguma coisa de forma natural, né? Ninguém, assim, é muito raro isso, a pessoa nascer, né? Com dom, né? Com dom, nascer com dom. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar um pouquinho, né? Sim. Mas não desmerecendo, com certeza. Deve ter pessoas aí com dons, com certeza. Mas você pode superar esses dons. Se você correr atrás e estudar, dá para superar sim, tranquilamente. Para o pessoal que está procurando aí um estudo de inglês e tudo mais, até que nível você acha interessante estudar com um professor que fala o seu próprio idioma? Porque aqui no japonês a gente tem muito disso, né? Aqui pela escola Integra Gakko, a gente sempre indica que até o N3, mais ou menos, seria ideal fazer com um professor que saiba falar o português, até para explicar principalmente significados, até porque o japonês é um idioma muito diferente do português, então fica mais difícil de você explicar o conceito, a formação de uma frase em japonês para uma pessoa que não sabe falar nada em japonês, então a velocidade de aprendizado demora mais. Então até o N3 a gente sempre indica que seja com alguém que saiba explicar tudo isso em português, e a partir do N2 pode ser feito com o próprio nativo, até para você pegar bastante a pronúncia, principalmente, algumas expressões, gírias, dialetos. Então, como é que é no inglês? Assim? O que você indica? Bom, eu diria que o inglês ele é um idioma que ele é mais apropriado para você estudar com falantes não nativos. Porque, primeiro, que a escrita ela é rápida, né? Você tem ali 26 caracteres, já memorizou a escrita, tranquilo. Aí, segundo, que tem vários ingleses. Então, no mundo inteiro, né, tem inglês no mundo inteiro. Então, né, você vai estudar com um nativo, tá? Você está aprendendo inglês australiano, digamos. Mas e aí? Tipo, você aprendeu inglês australiano, mas tem o inglês, tem o British, né? Tem o inglês britânico, tem o inglês americano, canadense, tem o País de Gales, Scotland, né? Escócia, tem inglês no mundo inteiro. Tem Irlanda do Norte. Então, o falante não nativo, ele tem uma chance maior de alcançar ferramentas, né, dentro do idioma inglês, do que, por exemplo, para um falante não nativo que quer ensinar japonês. Porque ele vai ter que mudar, principalmente os brasileiros que não nasceram aqui, que não, né, eles vão ter que se aprofundar muito. Porém, é interessante, porque, por exemplo, eu dava aula no Clubhouse, né? No momento que eu fiquei, eu tive que ficar resguardado, porque eu estava no seguro, então eu ficava ali no Clubhouse só estudando, praticando e tal.
E eu percebi que tem muitas coisas que os nativos não fazem ideia, né? E que se você tem o domínio, você consegue corrigir, você consegue, né? Por exemplo, você quer se expressar em inglês em relação a uma coisa. Aí, dependendo do tempo verbal que você usa, você não está se expressando corretamente, né? E aí, como que você vai explicar isso para o seu aluno, né? Então, um americano, ele pode ir te falando, tal, só que tem momentos que ele tem que explicar o porquê, né? Quando é algo muito, muito, muito complexo, né? E aí, você como não nativa, você vai falar, aí vamos supor, não saiu certo, do jeito que você falou. Aí, como um americano, se ele não estudou a gramática para te explicar aquilo, ele pode até ficar repetindo, dando exemplos para você. Mas se não fizer sentido na sua cabeça, dificilmente você vai pegar. Então, tem pontos que a pessoa tem que ter o conhecimento mais profundo do idioma. Ser nativo não é tudo. Ser nativo não é tudo, né? Então, se você realmente estudar e for a fundo, você consegue proporcionar um caminho bem seguro para o seu aluno, né? Bom, aqui no Projeto Integra a gente dá toda uma assistência a respeito de montar o currículo para o candidato, né, para ele poder ter maiores chances, né, de contratação nas empresas japonesas. E quando essa pessoa vem e fala assim para mim, eu falo inglês, eu falei, perfeito. Então aqui no Japão a gente usa muito o TOEIC para currículo, né, para empresas, no caso, que seria um certificado ali de proficiência no idioma de inglês. No caso de pessoas que querem, por exemplo, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, fazer uma faculdade, por exemplo, qual é a melhor certificação que ele precisa tirar? Aí depende. Se ele quer fazer uma faculdade na Inglaterra, aí é o IELTS, né? Se ele quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos, aí é o TOEFL que a gente fala, né? E aí, para cada lugar, né, tem uma especialização. Cada país, eles têm a especialização que eles confiam, né? E também ela já é meio que designada para aquelas faculdades, né? Perfeito. Aqui a gente pede para fazer o TOEIC para ver a pontuação, né? Para a gente colocar no currículo. No caso de TOEIC, você dá curso de preparação para esse tipo de prova? O que eu recomendo todo mundo, né? Tem os níveis. Da mesma forma que no japonês vai até o N1, né? O inglês a gente vai até o C2. E tem centenas de testes para você fazer para chegar nesse C2, né? Então, por exemplo, na faculdade a gente era obrigatório, praticamente quase todo semestre a gente fazia uma prova de proficiência, né? Então, com o tempo você vai entendendo como funciona, você vai entendendo a grade dentro do inglês, desde o verbo to be até que a gente tem nas últimas partes, que é análise sintática. Então, tipo, você vai entendendo como funciona todo esse processo. E aí essa parte de provas, ela vai ficando um pouco meio que tipo, você vai vendo que não é tão importante assim. É importante para quem fala assim, olha, eu quero trabalhar numa empresa usando inglês, né? Entendeu? Então, eu foco nisso. Você vai estudar inglês? Olha, pega o livro que você está estudando, vê se ele vai até o C2. Se você está conseguindo se virar bem no C1, com certeza você vai tirar uma nota alta no TOEIC, né? Então, porque, querendo ou não, o caminho é sempre o mesmo. Porque de tantas pessoas estudarem o idioma, eles perceberam qual que é o processo mais fácil para você chegar no avançado, né? Então, primeiro você vai começar com o verbo to be, você vai começar com um presente simples, que ele é o mais fácil, que é um tempo verbal mais fácil. Aí depois você vai pro do, né? E aí vai indo, tem uma sequência, né? Que ela é meio que padronizada. Bom, para o pessoal que segue a gente aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo do site de inscrição da TOEIC aqui do Japão. As provas acontecem a cada 2 meses, mais ou menos, e quem precisar de um reforço aí, entre em contato com o Roberto. Eu vou deixar também os links da sua escola. O Clubhouse você está fazendo ainda? Dá para deixar o link aqui embaixo? O Clubhouse, dá para deixar, sim.
Bom, é importante aqui eu falar que aqui no Japão os currículos não têm como colocar, por exemplo, inglês básico, inglês intermediário e inglês avançado, tá? Aqui a gente tem que colocar realmente numa pontuação de TOEIC, que é assim que os japoneses nivelam o inglês do pessoal, mas é importante dizer que aqui no Japão ter só apenas o TOEIC e não falar o japonês diminui drasticamente as oportunidades que ele pode ter. Porque as empresas, quando eu falo que em grandes capitais como Tóquio e Osaka, você até tem maiores chances pelos japoneses e as empresas japonesas terem mais estrutura para receber estrangeiros que falantes apenas do inglês. Porém, quando a gente já está falando de Aichi, Nagoya, Handa, Okazaki, essa região mais interiorana, fica muito mais difícil da gente fazer essa colocação do pessoal que fala apenas o inglês. Claro que tem algumas áreas que é uma tendência que aceitem mais o inglês, no caso do IT ou até mesmo da inteligência artificial, o pessoal de tecnologia tem um pouquinho mais de chance ali de conseguir um trabalho apenas com inglês, mas é importantíssimo não esquecer de estudar o japonês e fazer o Nihongo no Shiken, que para cargos mais altos, como gerência e para cima, é importante ter esse Nihongo no Shiken logo no currículo para que você tenha a chance de fazer até uma entrevista, tá bom? Então, é uma dica importante aí para vocês. Então, primeiro de tudo que eu admiro os japoneses de se aventurar no inglês, porque a disparidade entre os idiomas é imensa. Uhum. Então, tipo, pô, né, um cara que fala kanji, escreve kanji, hiragana, katakana, aprendeu o idioma ocidental, já é algo a se admirar, né? Então, primeiro que eu admiro eles por causa disso. Uma coisa que eu acho um pouco triste, como são idiomas muito diferentes, eu tenho, alunos, eu tenho uma aluna japonesa e no Clubhouse eu lidava muito com, até porque o time zone, né? É o mesmo, né? Então o horário é o mesmo. Então eu encontrava muitos japoneses no Clubhouse. E por causa da pronúncia deles, por causa que a gente fala que é o trato vocal, o sistema que eles usam para falar japonês, como é muito diferente do inglês, então eles evitam palavras complicadas. Eles evitam palavras que tem que pronunciar, por exemplo, com TH. Eles ficam procurando um sinônimo para poder, né? Então, tipo assim, eles já entram no idioma com limites. Então, isso já me deixa um pouco, tipo, chateado, né? Então, não tem limites. Quando você vai para o idioma, quando você quer aprender o idioma, você tem que se abrir completamente para o idioma. Então, tem os prós e os contras, né? Então, nesse sentido, os japoneses realmente têm uma dificuldade muito maior. Mas em questão de ser melhor ou pior, vai de cada um. Se a pessoa estudar, eu encontrei japoneses que falavam muito bem. Sim. Né? Mas e você, o que você acha? Você lida com isso, porque tem a prova do TOEIC e tal, provavelmente você fala também com japonês em relação a isso. Então, como eu cresci aqui, eu já me acostumei com o inglês deles, mas dependendo, assim, quando eu vou falar alguma palavra em inglês, eles às vezes não me entendem. Aí eu tenho que falar do jeito bem japonês, aquela pronúncia bem japonesa para eles me entenderem. Né? Então, eu acredito que, assim, eu consigo entender melhor eles porque está acostumada, tanto que eu tive aula de inglês na escola japonesa, então os professores já ensinam com essa pronúncia bem forte do japonês já. Então, não posso dizer que é errado, porque é o jeito deles falarem, mas é bem diferente, assim, completamente diferente, a palavra muda muito, assim. E aí, quando eu falava nos exercícios da escola, eu lembro disso, nos exercícios da escola, o pessoal, nossa, fala melhor que o professor. Eu falei, não, gente, é porque eu sou brasileira, a gente tem um idioma que facilita um pouco mais pra gente falar, né, de uma forma um pouquinho mais parecida da pronúncia. Mas da mesma forma que você diz que é muito difícil para o japonês aprender o inglês, eu vejo muito isso do brasileiro aprendendo o japonês também. Também é muito diferente, gente. Então, assim, o pessoal que fala, às vezes, o japonês, tá aprendendo o japonês, tá falando, poxa vida, minha pronúncia tá muito diferente. O importante, gente, é praticar, é falar, o importante é ser entendido. Eu sempre falo muito isso. O importante é você conseguir se comunicar. Não fica tão assim em cima, por exemplo, de
de ter uma pronúncia perfeita, né? Ou até mesmo formar uma frase perfeita. Se a pessoa está te entendendo, é o mais importante. Lógico que, de acordo com o tipo de trabalho, o tipo de vaga que você vai trabalhar, vai precisar sim de ter um japonês um pouco mais técnico e correto, né? Por exemplo, na área jurídica, você não pode falar uma palavra errada que vai ter uma interpretação completamente diferente nessa área. Ou até mesmo profissionais da área da administração. Se na área da administração que você está trabalhando com documentos ali, com coisas realmente mais técnicas, é importante você ter um japonês mais afiado. Só que para o pessoal que vai trabalhar ali no dia a dia numa construção civil, né, ou até mesmo, até como em áreas de motorista de caminhão e tal, que você só precisa realmente se comunicar e pedir alguma coisa ou entender a orientação do seu supervisor ali no local de trabalho, o japonês que você tiver ali, sabendo se comunicar, ser compreendido é o mais importante. Então, não se apegue tanto a isso. Eu vejo muitos estudantes de japonês aqui que ficam perdendo tanto tempo, né, focado em pronúncia, nas partículas principalmente, né, to, va, né, então fica tão preso a isso, mas se você for pensar bem, se ele não deixar de falar essas partículas, vai parecer índio falando, vai parecer um índio falando, mas o importante é que a pessoa está te entendendo. Verdade. É um mundo muito interessante, né, e ele igual a Pan estava falando, ele varia muito do seu objetivo, né. Então, se você quer falar inglês, o que muita gente quer, eu quero ter um inglês fluente. Esse é um objetivo específico, né? Agora, se você quer, por exemplo, oferecer um serviço melhor, por exemplo, você trabalha no ramo de turismo, você trabalha no museu, e você quer oferecer um serviço melhor, podendo se expressar em inglês utilizando uma linguagem mais polida, mais formal, aí isso já é uma outra história, já é uma outra coisa, né? Agora, se você quer, por exemplo, entrar numa faculdade pública, né? E aí eles pedem um conhecimento mais geral, mais de compreensão de texto, interpretação de texto. Isso também já é outro mundo. Então, vai muito do seu objetivo, né? Agora, se você quer saber tudo, né? Aí você vai ter que investir bastante mesmo no inglês, né? Mas a Pan tá corretíssima. Então, vê certinho qual que normalmente a gente sabe qual que é a nossa aptidão, né? Analisa, faz uma autoavaliação e vê qual área você tem mais afinidade, mais facilidade, que você se identifica mais, e aí fica mais fácil de você escolher o que você tem que estudar no inglês. Então, né, as entrevistas que eu faço antes de começar o curso, eu também abordo esse tópico. Eu falo o que você quer, né? O que você planeja no futuro, né? É o inglês para viagem? É o inglês... Tem gente que quer só cantar em inglês, quer conseguir ir no karaokê, olhar a letra e cantar, você acredita? Então, né, vai de cada um. Aí a gente consegue montar ali um projeto bacana para a pessoa realizar o sonho dela, né? Perfeito. Tem muito pessoal aqui que tem esse sonho de fazer um intercâmbio ali para fora, para outros países, mas uma coisa que eu sempre destaco é, você como brasileiro morando no Japão, você já está fazendo intercâmbio, você já está no Japão, você já está mergulhado na cultura e no idioma que é diferente da sua nativa. Então aproveitem esse momento também para aprender o japonês, para aprender um pouquinho mais da cultura, dos costumes, de tudo aqui do Japão, porque você já está fazendo um intercâmbio. Então, tudo bem, é importante sonhar, fazer um planejamento de médio e longo prazo, mas também é importante aproveitar o momento que você está, né, nas ferramentas que você tem na mão agora e tirar o máximo proveito disso, porque uma coisa que eu falo é que conhecimento ninguém te tira, né? O Roberto, você vê, ele é professor de inglês, porém ele fala japonês também, então ele consegue aí ter uma qualidade de vida, consegue se consegue mais ir ou hospital menos se virar, consegue ir para a prefeitura, né, consegue se virar também, abriu sua própria empresa aqui no Japão. Então ele ensina os brasileiros a falar o inglês, brasileiros e outras pessoas a falar o inglês, mas ele também está aproveitando o momento dele aqui no Japão, aproveitando para aprender a cultura e o idioma do japonês, né? Quantos alunos você tem agora aí? Como é que é o perfil dos alunos que você tem? Eu não é só brasileiro, ontem, né? Tem vários. Não. Eu contei ontem, estou com 32 alunos, né? É só o começo, né? Que eu abri empresa mesmo tem 3 para 4 meses, né? Então, que foi quando eu falei, agora eu vou divulgar e tal, e vou para cima, que agora eu já estou preparado, né? Então, eu tenho alguns alunos que vieram do Clubhouse,
e aí eles indicaram outros, né? Então eu tenho aluno nos Estados Unidos, tenho aluno no Canadá, tenho 3 alunos na França, tenho uma aluna no México, né? E nossa, eu fico muito feliz de estar dando certo. E é isso, né? Você dá o seu melhor sempre e entender que inglês é algo sério, é algo que você vai afetar e mudar o futuro das pessoas, né? Então, essa mensagem vai para quem trabalha na área, tá? Olha, quem dá aula de inglês, galera, leva a sério, né? A gente está lidando com o futuro das pessoas, né? Então, se prepara, entrega algo assim que a pessoa vá utilizar no futuro dela, porque eu faço uma entrevista com as pessoas antes de começar o curso. Eu quero realmente saber se ela quer aprender, se ela tem disponibilidade. Eu converso bastante, vejo se ela vai se identificar com os métodos, porque, igual eu falo, inglês é algo sério. Então, a gente tem que fazer uma boa entrevista, conversar bastante, fazer uma aula experimental para a pessoa experimentar os métodos. E aí sim que eu peço, pensa com calma. Depois que termina, eu falo, pensa com calma, se é isso mesmo que você quer, aí sim a gente começa, se você quiser. Então, é isso aí. Legal, então você dá aulas online e presencial também, né? O curso, a pessoa pode estudar todo dia se ela quiser, né? Porque o método é um só, né? Se ela falar assim, olha, eu quero montar o meu estilo, a minha programação. Beleza, então se você está fazendo a aula que a gente fala aula VIP, aí você pode estudar todos os dias. Você pode fazer uma aula por dia. A aula, ela dura 50 minutos. Claro. Cada aula, tá? Então, tem pessoas que fazem, né, uma aula por semana, tem pessoas que fazem 2, né? Então, eu diria que metade dos alunos fazem 2 aulas por semana. É bem personalizável, então, né? Depende muito da pressa ali que você tem também. Isso. Depende. Então, tem gente que vai viajar agora em janeiro. Tem gente que, né? Então, depende também do objetivo de cada um. Então, é bem flexível, né? Então, para se preparar para o TOEIC, quem quiser fazer um intensivão aí, é super personalizável, dá para fazer várias vezes na semana, né? Então, e isso pode ser tanto presencial com você, ou pode ser também por videoconferência ali? Com certeza. Legal. Aí, então, pro preparo do TOEIC, igual eu falei, a gente meio que padroniza, né? A gramática, ela tá camuflada no conteúdo. E aí a gente tem que passar o conteúdo, não tem jeito. No geral, eu utilizo a gramática que é aplicada no TOEIC também. Eu só estou verificando aqui no site oficial do TOEIC, ele tem 2 módulos, tem a escuta e a leitura, e um outro que é a fala e a leitura, né? Então, aqui para o currículo aqui em japonês, se vocês quiserem começar, se vocês não quiserem fazer os 2 ao mesmo tempo, se vocês quiserem começar por uma, a gente sempre indica a escuta e a leitura, que é o principal ali que o japonês vai querer. E claro que a fala e a escrita também é complementar, mas se alguém quiser fazer um de cada vez, a gente recomenda primeiro fazer a escuta e a leitura. Eu tô falando em português assim para facilitar, tá? Mas aí no site oficial, você vai ver ali os 2 tipos, né? E tem isso mesmo. E aí você faz um de cada vez, a cada 2 meses tem. Eu tô gravando aqui esse vídeo hoje no dia 23 de novembro, e a próxima prova aqui vai ser em janeiro, dia 30 de janeiro, tem uma prova de TOEIC. Se alguém não conseguir ler o que está escrito no site, porque o site está em japonês, tá? O site oficial do TOEIC aqui no Japão, porque a prova acontece perto da sua casa, então na hora de você fazer o cadastro vai aparecer um endereço mais próximo para você fazer essa prova, então o site está em japonês. Então, se vocês não conseguirem ler, é só fazer aquele jeitinho lá do Google, traduzir do português para o japonês, vai traduzir o site inteiro. E se alguém quiser precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui do Projeto Integra, a gente te ajuda também a conseguir fazer essa inscrição, tá certo? Perfeito. Então, fica aí. Uma dica bem pequenininha para quem vai fazer o TOEIC aí. Gente, interpretação textual, leitura e interpretação textual, tá? Eu tenho já um método focado em leitura e interpretação textual, e aí a gente trabalha gramática junto, né? E batatas, né? Se você aprender a interpretar um texto, né, você vai conseguir responder as provas do TOEIC. Tranquilo? E é isso aí. Perfeito.
Então eu vou deixar aqui o contato do Roberto para quem quiser. Os valores, como os cursos são bem personalizáveis, os valores vocês tiram a dúvida diretamente com ele, tá certo? Para cada tipo de pessoas, para cada tipo de frequência e carga horária. Eu acredito que os valores sejam diferentes, então entre em contato com o Roberto para poder fazer esses cursos. Roberto, tem alguma mensagem que você queira deixar aí para o pessoal, dos brasileiros, latino-americanos no geral, que é o nosso público, peruanos, bolivianos, que queiram aprimorar o inglês, que querem utilizar isso, ou até mesmo o pessoal que estudou para ser professor também, que querem trabalhar sendo professor aqui no Japão? Alguma dica para eles? Bom, tenho uma dica sim, algo que eu vim já com esse intuito, falei, nessa entrevista eu quero passar essa mensagem, porque eu acho muito importante, né? E essa mensagem é que eu desejo que todos os brasileiros aqui, eles consigam se sobressair no mercado japonês, né? Com a ajuda do projeto Íntegra, da PAN. Então, conecta aí com ela. Em inglês a gente fala asset. Eu acho que em português também fala asset. Ela é um grande asset pra gente aí, né? Pra gente conseguir aí começar a padronizar o nosso perfil, a criar a nossa imagem no Japão, né? A gente pega aí os Estados Unidos e a gente vê o tanto de profissionais, pessoas que se destacaram lá nos Estados Unidos, brasileiros, né? E aí a gente também tem que trazer esse mesmo perfil aí para o Japão. Eu confio muito no potencial dos brasileiros aqui no Japão. Então, se prepara para o TOEIC, vamos sair aí para tentar algo novo, né? Tentar algo diferente. Não só também empresas fora, assim, escritórios e essas áreas de tecnologia, VR e tal, mas também você pode ser um autônomo ou um empresário aí. E eu acredito no potencial dos brasileiros. A gente tem que ir para cima, não só o inglês, né? O inglês é só um pedaço aí, mas em toda essa área aí que vocês, área de beleza, né? A área de tecnologia, confio muito no potencial dos brasileiros e a gente se ajudar, a gente se conectar, né? E um fortalecer o outro, aí a gente consegue criar esse perfil de alta qualidade, um bom serviço, né, para os clientes, e quem sabe os japoneses comecem também, né, a se integrar dentro do mercado brasileiro aqui no Japão. Então essa é a mensagem que eu tenho aí, Pan. Minha humilde mensagem para todo mundo aí. Roberto, muito obrigada por ter falado aqui com a gente hoje. Eu desejo a você muita prosperidade, que a sua escola ajude muitas pessoas, não só pessoas do mundo inteiro, né? Mas também os brasileiros que estão aqui no Japão, que precisam realmente se aperfeiçoar e estudar tanto o inglês como o japonês e conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigado, Pan, sucesso. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção, obrigado por assistir. E see you guys around. Bye bye. Tchau.